Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet, rtv.net.br ou na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que a gente deve tomar cuidado com aquele egoísmo disfarçado de amor próprio. Sabe, quando a gente se importa com a gente, tem que se cuidar, tem que se importar, tem que se valorizar, se priorizar, mas a gente também tem que tomar cuidado com o nosso egoísmo. Às vezes a gente quer só o nosso bem e não se preocupa com a pessoa que está ao nosso redor, com a pessoa que convive com a gente, seja no trabalho, seja em casa, seja no nosso dia a dia. Então a gente precisa olhar mais, né, as pessoas à nossa volta, olhar mais para nós mesmos, mas também olhar mais para as pessoas que estão conosco. Vamos tentar fazer esse olhar mais apurado no dia de hoje? Vamos tentar juntos? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana com a psicóloga Nanda Figueiredo, que já esteve aqui com a gente outras vezes. Hoje a gente vai falar de disciplina, de criação de filhos. Ananda, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. E agora você fala com um pouco mais de propriedade ainda, né? Porque agora a Nanda também é mãe, né? Então, né? Eu tive um cuidado de passar a fazer eventos abertos a esse respeito só depois da maternidade, realmente. É como se fosse a minha validação nesse meio, né? Pois é, Nanda, porque tem muito disso, né? A gente vai falar sobre disciplina positiva, sobre um workshop que a Nanda vai fazer, mas a gente, o ser humano, né? As pessoas, a gente tem muito isso, né? Eu vou lá escutar a Nanda falar de filho, ela nem tem filho. Embora tua formação é em psicologia, tu tenha, né, informações e conteúdo para ensinar, mas as pessoas ainda pensam muito assim. No campo comportamental, sim, né? Sempre que a gente fala de comportamentos, a gente fala disso. Agora, eu brinco sempre, né? Você não vai num cardiologista só se ele já tiver tido um infarte, né? Você não é a partir disso os seus critérios de escolha. Agora, para cuidar do seu filho, você pensa em um pai ou uma mãe, né? Porque a gente ainda parte do pressuposto que tem muito mais a psicologia ainda está muito atrelada socialmente, né, no senso comum, aos cuidados e às experiências do profissional. Quando, na verdade, o que a gente fala e a maneira pela qual a gente trabalha vem fundamentada de teorias, né? Não é o meu jeito de criar a minha filha, é o jeito que eu estudei, que vem aí de mais de um século, né? E eu aplico também com a minha filha, né? Mas não é uma experiência, um estudo de caso com ela que eu vou repassando aos demais. Até porque também, enquanto pai e mãe, por mais que sim conheça, e eu acho muito importante que a gente tenha conhecimento, vá atrás de informação, né? Peça ajuda mesmo, que eu acho que isso é super válido, mas na tua vez é diferente, né? Com a tua filha, às vezes tu também vai dormir se sentindo culpada, às vezes tu também vai achar que poderia ter feito alguma coisa ou deixar de fazer outra. É mãe, né, Nanda? É que com a minha filha, eu não sou psicóloga, né? Inclusive, se um dia ela precisar de uma psicóloga, não serei eu. Então, de fato, assim, são experiências bem diferentes. Eu vou aplicar aquilo que eu estudei também com ela, mas dentro das limitações como qualquer outra família, né? Que idade que ela tá? Ela tá com 10 meses, fez 10 meses no domingo. Que legal, ela é uma fofa, ela já esteve aqui participando com a gente. Às vezes, quando a Nanda vem, ela vem aqui ficar nos bastidores também, eu adoro. Muito fofinha mesmo. Mas, Ananda, você fala sobre disciplina positiva, né? E eu queria que tu nos ajudasse a entender, primeiro, o que é isso? É uma teoria? É algo antigo? Bom, a disciplina positiva é uma abordagem, há quem chame de filosofia, mas eu gosto de pensar nela como uma abordagem, que foi desenvolvida pela doutora Jane Nelsen, que é uma estadunidense, né, na década de 80, com base nos escritos do Adler e do Dreyfus no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente for voltar bastante no tempo, né, eles são dois psiquiatras austríacos que, pós-Primeira Guerra, se dedicaram a defender nos espaços públicos que as pessoas deviam ser tratadas com os mesmos direitos, elas deveriam receber, né, socialmente os mesmos direitos e espaços. Começaram falando disso com relação à raça, com relação à etnia, falaram também sobre as questões de gênero, as questões relacionadas à sexualidade, até que no ápice das suas ousadias, né, eles
defendiam que as crianças deveriam ser vistas como sujeitos de direitos tal qual os adultos. E, para a época, isso já era bastante ousado, como disse, mas hoje em dia ainda é, né? Porque nas relações sociais a gente ainda enxerga uma dada hierarquia, os adultos em relação às crianças, né? Nós nos vemos numa posição muito mais privilegiada e de poder do que a criança. Então, a gente olha para a criança como aquela que deve obedecer, como aquela que deve ser contida, como aquela que deve ser disciplinada, não no sentido positivo da palavra, né? E, enfim, daí na década de 80, a doutora Jane Nelson, com um monte de filhos e um monte de netos, volta depois à universidade, com toda a experiência que ela tinha em casa, decidiu fazer o doutorado dela nessa área, com relação à educação de filhos e filhas, e também com relação à formação de crianças nos espaços escolares formais. E aí, a partir disso, ela desenvolve um manual, começa a trabalhar com formação de professores, e esse manual ganha uma proporção maior do que ela esperava, e ela começa a ajustar isso, né, às realidades familiares, às realidades privadas. E, enfim, a partir de então, vários outros escritos são publicados, nós temos pesquisas, enfim, pesquisas empíricas, pesquisas de campo, né, e chega no Brasil em 2013. Então, a gente demorou um pouquinho para falar de disciplina positiva aqui. Agora já estamos um pouco mais espalhados. Eu trabalho com disciplina positiva já desde a graduação, então já tem aí, enfim, mais de 10 anos no todo. Agora também com formação de pais, porque tu falaste antes, né? A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa se formar, né? A gente se informa para todos os nossos papéis sociais, praticamente. Agora, para criar filho, a gente acha que não precisa, né? Muita gente ainda acha que não precisa, né? Pois é, e é uma coisa que a gente deveria ser menos preconceituoso, mais humilde muitas vezes, né? Porque, às vezes quem já está no segundo ou no terceiro filho acha que é tudo igual e aí o filho vem totalmente diferente. Ou então, tu assim, não pode ser tão difícil assim criar um filho, e aí vou levando e daqui a pouco eu não sei mais o que eu faço, porque eu não sou mãe ainda, Nanda, mas eu imagino que não deve ser fácil, né, criar um filho e ensinar essa criança a fazer boas escolhas e pensar no futuro dela, porque a gente tem, enquanto adulto, né, seja o pai, a mãe, o tio ou o avô, tem muita responsabilidade sobre aquilo que a gente está ensinando naquela criança, né? E as marcas que isso vai deixar na vida dela toda, né? Talvez nos outros papéis sociais, aquilo que a gente faz está circunscrito a um dado período de tempo, assim, né? Então, o teu trabalho, ok, ele vai para a internet, mas num dado momento alguém vai ver um outro programa e não mais esse que a gente está aqui conversando, né? Da mesma maneira, enfim, eu como professora, em algum momento aquele conhecimento vai ser superado e vamos seguir em frente. Agora, a vida de alguém, né, a vida de um filho, esse comportamento, essa personalidade, isso tudo que a gente estrutura na vida de alguém, não é algo que está circunscrito a um dado período de... Ok, está circunscrito à vida dele, né? Mas enquanto ele viver, ele tem as marcas disso tudo, né? Então, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Eu brinco muito também que a gente consegue lidar com qualquer coisa que dá errado, assim, né? A gente dá um jeito, busca ajuda, faz terapia, seja lá o que for, a gente consegue superar alguma coisa que dá errado. Agora, um filho que dá errado é muito complicado para a gente lidar, né? Porque fala muito de nós também. E claro que a gente poderia problematizar infinito aqui o que é o dar errado. Dar errado, talvez, diante das nossas expectativas sociais, seria, né? Assim, um sujeito socialmente adequado ao modelo e à cultura, a gente poderia falar, né? Respeitoso, empático, enfim, em geral nessa linha. Mas é, assim, uma responsabilidade muito grande e por isso defendo, obviamente suspeita, mas defendo que a gente precisa se preparar melhor para essa atividade. Pois é, e aí você vai fazer esse treinamento com pais, já teve uma turma fechada, já tem outra quase completa também, e eu acho muito bacana de ver que as pessoas estão buscando, né? Teve resposta nessa tua proposta, vamos falar sobre criação de filhos, vamos falar sobre disciplina positiva, mas quem é o pai e a mãe que se inscreveu para esse evento, para esse workshop? Quem é o pai e a mãe que está buscando ajuda ou informação no dia de hoje? Nesse caso específico, né? Nesse caso específico, muito bem. Eu já fiz outras turmas corporativas, né? Então, para escolas aqui da região. Essa vai ser a primeira vez que eu faço aberta. E eu confesso que eu não esperava um interesse tão grande aqui na região, né? Nossa cidade ainda tem características muito tradicionais nesse sentido. Então, no consultório, por exemplo, a gente vê que os pais nos procuram depois de já terem tentado cantinho do pensamento, castigo, punição verbal e até mesmo a violência física em alguns momentos, né? E aí alguns dizem, não vou bater, mas eu boto um molhinho de pimenta na boca, por exemplo. Então, ainda é uma cultura muito forte, uma característica muito marcada da nossa cultura. Surpreendentemente para mim, pelo menos, né, fiquei muito feliz em perceber que existe um interesse também latente muito grande na nossa região. Então, as pessoas que procuraram, em geral, são pais... Aliás, vale um adendo aqui.
a gente tem um ingresso, uma inscrição que é dupla, né? Então, é o ingresso de família, digamos. Todos os primeiros inscritos, o adulto 1, digamos, que fez a inscrição, são mães. E a segunda inscrição desse ingresso de família, ou é pai, ou é padrinho, enfim, o que eu quero dizer aqui é que nenhuma das vezes foi o pai que fez a inscrição. Ele sempre foi junto com alguém. Isso já fala muito da nossa realidade também, né? Mas, de qualquer forma, são famílias, da maior parte delas com crianças por volta dos 2 anos ou adolescentes. Esses são os 2 grandes grupos, né? Pois é, mas aí como é que se conversa, como é que se fala, né, em 2 momentos tão distintos? Porque uma criança de 2 anos, o pai e a mãe ainda estão muito na expectativa, né? Um adolescente, eles já estão, às vezes, já no nervoso, né? O que vai ser, meu Deus do céu? E dá para trabalhar e a disciplina positiva serve mesmo que o meu filho hoje tenha 12, 14 anos e eu não sabia, não conhecia nada disso até então? A disciplina positiva começou para trabalhar com as crianças em período escolar, mas ela foi se estendendo para o ambiente familiar, como já disse, para as organizações, para os relacionamentos amorosos. Então, as estratégias que a gente aborda no workshop, elas são amplamente utilizadas. O que a gente fala sempre em disciplina positiva é claro que tem um cerne, né? Tem uma base estrutural que passa pela educação, pela empatia, pelo respeito à individualidade, ao corpo do outro, pela conexão antes da correção, enfim. Mas tem um repertório de ferramentas, e esse é o objetivo também do workshop, que a gente consiga ter ferramentas ou desenvolver instrumentos e habilidades para que desenvolva então um repertório e diante das situações eu consiga aplicar uma ou outra. E é por isso que ela vai ser aplicada assim em crianças pequenas e em adolescentes. Inclusive, a mesma ferramenta pode ser aplicada para crianças pequenas e para adolescentes, porque apesar de parecer, né, que é uma formação para como criar bem os seus filhos, é também isso, mas não é um manual, né? Então, não é assim, se a criança fizer isso, você faz isso, ok, check it. Agora vamos ao próximo comportamento. São ferramentas, a gente desenvolve a prática, inclusive o workshop é todo vivencial, assim. Então, a gente experimenta realmente essas ferramentas na prática e com base nisso, com esse repertório, você consegue reagir de outras maneiras não violentas e respeitosas diante dos comportamentos desafiadores dos filhos. Pois é, Nanda, porque quando a gente ouve assim, disciplina positiva, aí as pessoas talvez já se perguntem assim, mas agora não vou mais dizer não para o meu filho, não vou brigar quando ele fizer alguma coisa errada, eu vou só positivo, né? Só aprovar. Só ok. Porque às vezes o pai e a mãe, eles não erram muitas vezes por querer, eles erram porque não sabem, né, o que fazer. E isso é difícil também, né? E se a gente ficar buscando um jeito de acertar, também talvez seja muito perigoso, assim, né? Certamente ninguém erra por querer, né? Eu vou fazer meu filho ter problema mesmo, é isso que eu quero que ele seja um adolescente bem difícil, esse é o meu objetivo, nunca vi isso acontecer, né? Agora, com relação a esse termo positivo, na verdade, ele vem de considerar aquilo que a criança tem de positivo, por conta disso a tradução usou esse nome, né? Mas de qualquer maneira, com relação à permissividade, o que a gente fala sempre, e o que a abordagem nos propõe, na verdade, é que existe um caminho no meio entre criar com autoritarismo, ou com firmeza excessiva, ou com violência, ou então criar com permissividade, com flexibilidade em excesso, né, com negligência ou com ausência. Esse caminho do meio é o que propõe a disciplina positiva. Então, um dos bordões, e que a gente acha facilmente na internet, e se não tomar cuidado fica muito superficial, é que a gente consiga trabalhar com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então, eu não vou nem só trabalhar com a firmeza e nem só com a gentileza na permissividade. Vou trabalhar sempre com a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Por isso, também é aplicável em outros cenários. Porque mesmo nos outros cenários, o que a gente costuma fazer, o que é um comportamento padrão da nossa cultura é, ora, eu sou extremamente gentil, e aí eu percebo que eu passei do ponto na gentileza, e aí eu vou para o outro extremo. Eu serei extremamente firme. E isso não significa que eu estou sendo firme e gentil ao mesmo tempo, significa que eu estou oscilando entre os dois extremos, né? A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso enquanto filhos com relação aos nossos pais e mães, a gente faz isso nos nossos relacionamentos amorosos e também com os filhos. Quando não a mesma pessoa, a gente tem duas personas, né, na criação dos filhos. A do bem e a do mal, né? Aquela que deixa tudo e aquela que não deixa nada. Então, a gente oscila entre esses dois extremos e o que propõe a disciplina positiva é esse caminho do meio, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. É o famoso equilíbrio da psicologia que a gente vive buscando, né, Nanda? E a gente vai continuar exercitando, né? Pra sempre, pelo jeito. Mas você falou, né, as duas pessoas, às vezes num relacionamento, numa família, a gente percebe muito isso, né? A figura do pai que
que deixa tudo, a figura da mãe que não deixa nada, ou ao contrário, né? Dependendo das pessoas, das personalidades. E também é difícil, eu acho, esse equilíbrio dos dois que estão na criação daquela criança, né? E a gente precisa de consistência para criar uma criança, né? Por isso também a opção do ingresso duplo, do ingresso familiar. Decidir e ser responsável por cuidar e por criar uma vida, uma pessoa, não pode ser tarefa de um único indivíduo, né? Tem um ditado antigo que fala que para educar uma criança se precisa de uma aldeia inteira, né? A gente bate muito nisso também, assim. Se a gente não conseguir, nos tempos modernos, uma aldeia toda, que a gente consiga pelo menos um consenso ou o mais próximo disso entre as principais figuras parentais, seja pai e mãe, seja mãe e mãe, pai e pai, mãe e vó, enfim, qual for a configuração, né? Pois é, e essa questão, por isso que eu acho que é tão importante também desse ingresso duplo, como você falou, e de muitas vezes estender isso, né, para a família, para o vô, para o padrinho, como você disse, porque todo mundo ali compartilhando da mesma ideia, da mesma vontade, é mais fácil também, né? Porque a gente ouve muito isso, não sei se esse termo é correto, mas o pai desautorizou a mãe, o avô desautorizou o pai, e isso é bem complicado e aí cria um problemão em família, né? E imagina para a criança, né? A gente pensa sempre na perspectiva do adulto nesse sentido, né? O meu ego ferido porque o pai da criança me desautorizou, né? Então, é a minha dor nesse sentido. Mas vamos tentar exercitar a empatia e nos colocar no lugar dessa criança. Como se constrói a personalidade de alguém com base em comportamentos ou em orientações ou em sentidos tão divergentes? Ora pode, ora não pode. Agora sim, agora não. Enfim, como que a gente vai preparar essa criança para o mundo com tanta falta de consistência realmente, né? Um exercício que eu gosto de fazer, inclusive com a minha filha, é de imaginar se ela fosse um adulto, o que é que ela estaria pensando, sentindo e decidindo sobre ela mesma numa situação como essa. Então, o cenário mais fácil de a gente conseguir projetar é, imagine-se numa situação de trabalho, numa situação profissional. Se você tem dois chefes e um diz que sim, outro diz que não, um diz que pode, outro diz que não pode, como você se comporta nesse cenário, né? Eu, particularmente, não ia saber o que fazer, eu ia ficar um pouco assustada, né? Ia ficar, enfim, ia parar. Ia ter que parar para entender o que estava acontecendo. Vocês dois se resolvam e depois me chamam. Depois vocês me envolvam nesse processo, né? Então, imagina uma criança que não tem essa maturidade toda ainda, né? Pois é, e Ananda, essa questão de criação de filhos, ela é muito de tentativa, de experiência, de aprendi, hoje tentei fazer da forma como eu aprendi, acho que não me saiu muito bem, tento amanhã de novo. Eu digo que a clareza do objetivo é importante nesse sentido, né? Se o meu objetivo é tirar aquele comportamento específico, talvez seja mais fácil, ou pelo menos mais possível para mim mensurar naquele momento se eu fui bem sucedido ou não. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, né? A fulaninho mordeu a fulaninha na escola. E longe de mim aqui dizer que é aceitável que as crianças se mordam. O que eu quero dizer é que essa é uma fase do desenvolvimento, né? E elas vão morder, elas estão aprendendo a morder e eventualmente isso vai acontecer. Mas enfim, exemplo clássico. Fulaninho mordeu fulaninha na escola. Eu não quero mais que ele morda. Esse é o meu objetivo. Se esse for o meu objetivo, ok, talvez seja legítimo dentro desse cenário, para além da discussão de certo e errado, mas seja legítimo que eu coloque ele de castigo para que ele aprenda que ele não pode morder, senão ele vai ser punido. Talvez dê certo nesse sentido. Mas o que é que a criança aprende com isso? Ela aprende só que ela não pode morder, porque senão ela vai para o castigo. Esse é o aprendizado dela. Agora, na disciplina positiva, não estou dizendo que a gente não vai trabalhar com esses comportamentos, mas a nossa, quando eu falo de objetivo é nesse sentido, né? O nosso foco, na verdade, é desenvolver habilidades de vida a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, o objetivo é como eu quero que esse meu filho seja na vida adulta. Quais são as características que eu quero que ele tenha na vida adulta. Então, ok, eu não quero que ele morda a amiguinha na escola, mas eu quero que ele manifeste essa insatisfação dele de alguma maneira. Então, além de dar conta desse comportamento, eu vou entender melhor por que ele tem esse comportamento, eu vou entender qual é a insatisfação dele, eu vou nomear o sentimento, eu vou redirecionar essa agressividade, enfim. E aí, nesse caso, fica mais difícil de saber se a gente acerta no momento imediato, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem que disciplina positiva não funciona. Porque naquele momento, naquele segundinho, se o seu objetivo é que ele não faça aquela coisa, talvez você não veja. A disciplina positiva ela vai ter um olhar cuidadoso para médio e longo prazo. Trabalha no comportamento atual, tanto que eu faço muito disso no consultório com orientação de pais, mas principalmente com médio e longo prazo, né? Enfim, nessa linha.
Pois é, e só porque daí agora você ficou falando, eu já pensei lá no jogador no Suárez, né, que mordeu o outro na Copa, que já era um adulto com problemas, com certeza. Mas o que se faz, Ananda, numa criança que tá ali, né, com gana de morder, porque tá nascendo o dente, mas que talvez mordeu porque você viu que ela não gostou de alguma coisa. Mas essa criança é um bebê ainda, como é que tu explica isso, né? Porque é difícil, porque as crianças, quando a gente conversa, quando as crianças já têm uma idade de entender, de saber que aquilo fez errado, de entender aquilo que você está falando verbalmente, né? Isso. É diferente de uma criança que não está entendendo ainda verbalmente ou que não consegue se comunicar ainda com a gente. Primeiro, é importante dizer que a criança entende. Ela não entende a comunicação verbal, mas ela entende, né? Ela também não verbaliza, mas também se comunica. Então, há uma troca, há uma comunicação, né? Isso acontece. Talvez a nossa tarefa inicial seja entender o modelo de comunicação dela, o que já é bastante desafiador. A mordida da criança é uma forma de comunicar também. Ok, se ela está mordendo porque está coçando o dentinho, bom, isso vai acontecer, faz parte. A gente não quer que ela morda, a gente vai tirar, não vai permitir que machuque, enfim. Mas temos que lembrar que os adultos somos nós podemos decidir o que nós fazemos com o nosso comportamento e não a criança tão pequenininha, né? Agora, quando ela começa a ficar um pouquinho maior, já não tem mais tanto a ver com os dentinhos, ou quando a gente está vendo que não está dando conta ali, né? A mordida ficou muito forte, realmente está machucando, seja lá o que for, aí a gente vai redirecionar. Essa é uma das ferramentas da disciplina positiva. Ah, filha, minha filha está numa fase agora de morder, né? E ela tem um temperamento sanguíneo, assim, então ela faz uma... tem umas ganas, assim, né? Então, filha, ó, quando você está mordendo, não pode morder aqui, então morde esse bichinho, né? Ou quando a gente vê que ela está muito irritada com o dentinho, a gente já antecipa e dá alguma coisa para ela morder. Uma outra coisa que a gente tem feito também é, nós adultos, temos o hábito de ver crianças fofinhas e morder as crianças. E aí a gente ensina para elas que isso pode, né? Porque, afinal de contas, eu preciso de consistência, como eu estava falando antes. Então, eu não posso dizer para ela que ela não pode me morder, mas eu mordo ela. Não é uma comunicação tão clara, porque ela não entende a minha verbalização, ela entende os meus atos, né? Então, eu não deixo ninguém morder, minha filha, por exemplo. Não pode morder. Poxa, lamento, sei que vocês estão com gana, mas mordam aqui o bonequinho. Ela vai morder o bonequinho e vocês também, né? Pois é, isso eu acho que é muito construção mesmo, né, Ananda? De todos os dias e de agora passou o dentinho, mas agora vem uma outra fase e às vezes, e a adolescência, né? O pai e a mãe acabaram chegando naquela adolescência, não se prepararam muito, porque a gente tem muito isso, né? De não se preparar, como a gente falou no começo, de achar que as coisas vão acontecendo e que a gente vai ter resposta para tudo e a gente não tem para metade, né? E tudo bem também, né? A gente vive numa sociedade que nos exige certezas, nos exige respostas, nos exige não falha, a gente não pode errar jamais, né? A gente não pode falhar, a gente não pode ter tempo para pensar, enfim. E enquanto pais e mães, e aí falo agora com conhecimento de causa pessoal também, né? Se é que existe algo que a gente vai aprender em maternidade ou em paternidade, é que a gente vai errar, mesmo com muita dedicação. Então, a gente se prepara, a gente estuda, né? Até para conseguir construir uma aldeia que seja compatível com a maneira que a gente entende, né? Por correta ou por melhor para criar esses nossos filhos, mas ainda assim a gente vai falhar. E tudo bem. Inclusive, é importante falar que pais e mães que falham ensinam para os seus filhos que eles também podem falhar. A gente não quer criar pessoas que não sabem lidar com o erro, não quer criar pessoas que adoeçam ou que sofram profundamente porque falharam. Essa autocobrança, essa autoexigência, ela não é saudável também. E a gente só vai ensinar isso para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os nossos filhos, seja ele qual a idade for, né? Se a gente permitir errar também dentro desse processo. Você falando da questão de lidar com erro, eu lembrei esses dias conversando com uma pessoa e ela falou sobre criar expectativas em criança, né? E deu um exemplo e não era um profissional da área da psicologia e tal, mas aquilo eu fiquei pensando, né? Que todo dia, toda vez que ia visitar aquela criança, levava um presente, levava presente. E daí ele falou assim, mas que expectativa que essa criança vai criar, né? O que ela vai esperar quando chegar o aniversário dela? O que ela vai esperar quando ficar mais velha? E é uma questão, assim, que às vezes a gente ouve muito da expectativa e, por outro lado, a gente também ouve que as crianças não sabem hoje lidar com frustrações. E aí eu penso assim, que o pai e a mãe querem muito sempre acertar, e a gente volta nesse termo, né? Aí eles querem acertar, eles querem fazer da forma positiva, da forma correta, mas aí as crianças não sabem como lidar com a expectativa, não sabe como lidar com a frustração. A gente tem muita responsabilidade nisso, né? É que a gente precisa ensinar a criança a lidar com isso, né? Ela não nasce com esse cromossomo, né? De lidar com a frustração ou de lidar com o erro. Agora, é importante dizer também que vem um movimento aí, né? De eu tenho que provocar frustrações da minha criança para que ela aprenda a lidar com a frustração.
Eu, particularmente, discordo disso, porque a criança vai se frustrar. O mundo é um combinado de frustrações, né? Todo dia é uma luta diferente, seja lá qual for a nossa idade. A criança vai se frustrar, por exemplo, quando ela quiser continuar brincando, a gente tem que levar ela embora. Isso já é uma frustração que vai acontecer naturalmente. Nesses momentos, a gente vai conduzir essa frustração. Nós não precisamos produzir frustrações só para que ela aprenda com, né? Com relação a criar expectativas, né? As crianças são seres de hábitos, né? Na verdade, nós também somos, mas a gente esquece disso, né? E a gente diz que não, que a gente gosta de mudança e de inovação, mas no fundo a gente gosta tudo da mesma coisa, né? Dormir na mesma posição, com a mesma louça, com a mesma caneca, o copinho no mesmo lugar, né? Enfim, a criança precisa disso, é uma ordem, né? Uma ordem mental, e aí é o que a Maria Montessori vai falar muito bem, que é uma outra abordagem, uma outra teoria que eu estudo, né? Ela precisa dessa ordem, dessa organização. Então, se você sempre aparece com um presente, essa é a ordem que ela está produzindo. E a gente pode pensar daí também em outros ensinamentos mais simbólicos, né? Outros sentidos mais simbólicos. A gente está ensinando para a criança sobre acumular coisas, ter em excesso, né? Enfim, esses aprendizados não tão conscientes para a gente, para elas vão ficar muito marcados. Para a gente finalizar essa pergunta especificamente, Carol, a gente precisa só dissociar um pouco, né? Afastar. A história do meu filho não é a minha, então eu não preciso compensar nele aquilo que eu não tive, né? E se você se percebe dentro desse movimento, talvez seja a hora de você buscar ajuda para você, né? Porque tem uma criança interior aí, né? Tem uma feridinha anterior que não está cicatrizada e você está projetando isso no seu filho e talvez produzindo outro sofrimento nele, né? Verdade. E você falou de buscar ajuda e antes de começar eu te perguntei aqui fora do ar, né? Quem é o pai, quem é a mãe que vai participar, a idade dessa criança. Você já falou aqui pra gente que é em volta dos 2 anos, depois lá na adolescência, mas você me falou fora do ar que eu achei muito interessante, que esse pai, essa mãe dos 2 anos está antecipando um problema. E isso é muito importante também, né? É que a adolescência vai chegar e a gente lida com ela como um grande desafio da parentalidade, né? Mas os desafios, eles são todos os dias. E se a gente conseguir construir uma conexão sincera entre nós, pais e mães, e os nossos filhos, né? A adolescência possivelmente não vai ser tão problemática. Os problemas só se anunciam quando a gente não faz uma prevenção, né? Então, imaginem essa formação de pais, e não só no workshop, qualquer tipo de buscar informação que você faça, né? Essa formação vai nos permitindo errar menos, se é que a gente pode usar essa palavra, mas ser mais assertivo, ou mais cuidadoso, ou mais congruente dentro daquilo que a gente acredita enquanto adequado para a criação dos nossos filhos, e especialmente desenvolver conexão entre essa criança e esses pais, né? E aí, enfim, na adolescência talvez não seja tão problemático assim, porque, enfim, o que eu escuto dos pais no consultório é que o difícil da adolescência é que o adolescente tem um problema e ele não nos procura para falar. Ou ele se isola no quarto, ou ele vai falar com os amigos dele, e como assim? Ele não conversa comigo, eu não posso mais orientar ele, agora ele quer tomar decisão sozinho, e aquela coisa toda que vocês já escutaram um tantão de vezes, né? Mas ao longo da vida inteira, cada vez que a criança sofria, chorava, manifestava raiva, a gente botava ela no canto sozinha, isolada, para lidar com aquilo sozinha. E aí, quando ela vira adolescente, a gente quer que ela converse com a gente, né? Então, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, e aí na adolescência talvez não seja tão desafiador assim. Pois é, e o pai e a mãe, essa família, hoje procura também ajuda do psicólogo? Ou acontece muito assim, não, meu filho precisa ir numa psicóloga, meu filho precisa de tratamento, liga para o consultório, Ananda, tu atende essa criança que eu não dou mais volta. Como é que é isso? Exatamente assim. Exatamente assim, mas eu não posso falar com relação aos outros profissionais, mas a minha conduta, Carol, primeiro, sempre que eu atendo menor de 18 anos, até por uma questão legal, né, a gente precisa de uma autorização. Então, a primeira sessão é sempre com a família, com o pai, com a mãe, com os avós, enfim, as figuras parentais centrais dessa criança. E aí, ali, a gente estuda todo o histórico da criança, as demandas, né, quais são as dificuldades, e eu já amarro com essa família que eu não faço nada sozinha no consultório. Tem uma frase da Maria Montessori que eu gosto muito nesse sentido, que é: quando a planta não está florindo, a gente não arranca a planta e nem bota, sei lá, alguma coisa na planta, né? A gente muda o solo, a gente trabalha o entorno, aquilo que produz a planta, né? E é dessa maneira que eu trabalho com famílias. Então, se você for me procurar para lidar com o comportamento do seu filho, se prepare, porque você vai estar envolvido no processo. O comportamento das crianças diz muito do nosso comportamento e da nossa dinâmica familiar, né? Pois é, eu acho que é muito importante também na questão do exemplo de novo, né, Ananda? Eu quero que o meu filho adolescente vá no psicólogo. Mas eu não estou com problema, ele está com problema, eu não preciso ir no psicólogo, vai só ele, né? Eu não...
bobagem. E aí vai a criança ou o adolescente para lá e vai falar das dificuldades dos pais em geral, né? Muitas crianças e muitos adolescentes adoecem por assistir dificuldades relacionais às famílias e não conseguirem, inclusive por não terem maturidade, né, emocional, psíquica, enfim, não conseguirem dar suporte para esses pais. E vejam só como esse sistema familiar já se inverte, né? A gente está falando de filhos tentando cuidar dos pais e adoecendo porque não estão conseguindo cuidar dos pais. Se esses pais e mães tivessem procurado ajuda, esses filhos não adoeceriam e possivelmente não precisariam de psicólogo, né? Pois é. Mas tu percebe hoje, assim, Ananda, que a gente está mais tranquilo com relação a buscar ajuda, ou menos preconceituoso, ou dizendo assim, ok, meu filho precisa de ajuda, mas eu preciso também, eu vou também, né? Eu não queria admitir, mas eu vou. Como é que tu percebe esse movimento, assim, apesar de que a gente já entendeu como é que é a tua conduta de trabalho, né? Mas como é que é a resposta? Bom, vou te dizer que depende da queixa, tá? Quando a gente está falando de questões emocionais, há uma disponibilidade afetiva e de presença realmente maior dos pais e mães para participarem do processo. Eu já atendi famílias que a gente foi chamando, chamou a avó, chamou o tio, chamou a madrinha, foi vindo todo mundo, criamos uma grande aldeia para cuidar da criação dessa criança, né? Agora, por exemplo, clássico, assim, Carol, algum comportamento alimentar que não é satisfatório, uma criança muito seletiva, né? Enfim, uma criança que não socializa nos momentos de alimentação, por exemplo, inclusive, fica aí uma dica já, né? Criança que não come, em geral, é uma criança que não está autorizada a se sujar. Então, a gente traz a mãe, traz o pai, enfim, para fazer aquele diagnóstico inicial, faz uma segunda sessão com a criança e passa encaminhamentos para essa família fazer ao longo da semana, que basicamente é uma atividade de se sujar diariamente, com comida ou sem comida. Nesses casos, especificamente, as famílias não voltam, porque, percebe, é uma dificuldade da família, né? Uma família que não permite que a criança suje, que a criança faça bagunça, que a criança, enfim, vai não permitindo. E aí, para que a criança mude o comportamento, de fato, tem que mudar numa ferida muito grande daquela família. E aí não volta. Aí espera 2, 3 anos, aí a criança está subnutrida, a criança está com outras dificuldades, aí volta mais disposto, né? Então, quando é uma questão mais psíquica, mais emocional, me parece que há uma psique emocional da criança, me parece, pelo menos na minha experiência, que é uma disponibilidade maior da família. Quando a gente está falando de um comportamento objetivo, que vem de um sintoma familiar e que vai mexer muito na estrutura familiar, aí tem uma resistência um pouco maior, me parece. Quando a gente fala assim, eu quero levar o fulano, a fulana no psicólogo, né? Um adulto fala isso. Eu imagino que essa criança às vezes se sinta muito mal, assim, né? Poxa, tá todo mundo com problema aqui em casa e eu que tenho que ir no psicólogo, né? E eu queria saber como é que é essa resposta delas, assim, ou se não, se as crianças gostam, porque tu vai lá, tu vai conversar, tu vai ouvir, e às vezes ali ela vai ter oportunidades que ela não tem em casa, porque o pai e a mãe já muitas vezes pensam assim, se eu disser para ir no psicólogo, vai achar que eu tô pensando o que dele, o que, né? Já cria uma situação toda que às vezes nem existe, né? Não existe, realmente, porque esse preconceito com os psicólogos, né, e com as psicólogas, é um preconceito nosso, da nossa Ainda geração. bem que vocês fazem terapia, né? Sim, a gente precisa, né? Mas é um preconceito da nossa geração. As crianças e os adolescentes, eles já foram formados num mundo que lida com a saúde mental de uma forma muito mais positiva, né? Então, a discussão sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o sofrimento psíquico, realmente, está muito mais presente. Eles se construíram em um ambiente, uma cultura que lida melhor com isso. Então, para as crianças e adolescentes, em geral, não é uma dificuldade no psicólogo. Porque, ok, psicólogo é uma coisa ok. E aí, principalmente, as crianças vão para lá brincar, né? Porque o trabalho com criança é um trabalho lúdico. A gente vai por meio da brincadeira, a gente não fica sentado lá assim conversando, né? Aí a criança não fala dessa maneira, ela se comunica de outras formas. Então, para a criança é ótimo, assim, né? Eu tenho criança que pede para ir me visitar. Uma das coisas mais bonitinhas que eu já recebi foi uma foto de uma tarefinha escolar. E aí tinha uma cruzadinha, assim, né? Que a criança tinha que botar umas palavrinhas. E aí ela colocou o meu nome. Então, e colocou do lado, minha psicóloga favorita. Eu era a única. Mas enfim, assim, então tem uma relação muito legal com as crianças, né? Porque eles não têm esse preconceito, não é um problema para eles ir no psicólogo. Que bom, né? Quem sabe aí a gente está vendo um futuro mais tranquilo, um futuro mais resolvido, quem sabe, né? Tomara, né, Carol? Ananda, para quem está nos assistindo, ainda tem algumas vagas no teu workshop. Eu queria que tu falasse como é que a pessoa pode entrar em contato, pode se inscrever, que dia que acontece.
Muito bem, então serão 2 grupos, um no dia 19 e um no dia 20 de outubro, um grupo no sábado, um grupo no domingo. Inicialmente seria só o grupo de sábado, mas as vagas esgotaram em 5 dias, então a gente abriu uma segunda turma, um segundo grupo no domingo, no dia 20. Para esse grupo eu tenho 60% das vagas já preenchidas, mas ainda tem algumas vagas para algumas famílias, né? Quem quiser então receber mais informações, saber um pouco mais sobre o nosso programa, pode entrar em contato comigo através do Instagram, @psicóloga_ananda, do Facebook, psicóloga Ananda Figueiredo, vale dizer que é Ananda com N mesmo, senão vocês não vão me encontrar. Ou então pelo WhatsApp 48 99633 4450. Vai ser aqui em Criciúma, no Instituto Médico São Lucas, naquelas datas que eu já falei, 19 e 20, das 2 da tarde às 18h30. Tá certo, Ananda. Mais uma vez, prazer te receber. Obrigada. A conversa sempre muito boa, sempre muito esclarecedora. Tenho certeza que ajuda muito, né, quem está nos assistindo também. E volte sempre. Eu fico muito feliz, Carol, em estar aqui. Muito obrigada pela conversa também. E quem quiser continuar conversando, estou à disposição. Tá certo. Essa é a psicóloga Ananda Figueiredo conversando com a gente aqui sobre criação de filhos, sobre disciplina positiva. Depois do intervalo, tem mais informação aqui no Tudo a Ver.